Alexandre, imagine a Dona Maria. Dona Maria trabalhava como CLT, trabalhou como CLT a vida toda. Então Dona Maria é acostumada a receber o dinheiro, pagar as contas, ficar com o que sobrava e depois gastar ali e esperar o próximo salário. Dona Maria agora saiu da empresa, pegou uma quantia legal ali e ela abriu um MEI, tá? Então ela tem o seu DAS para pagar ali no MEI e ela está fazendo um empreendimento de cachorro quente, tá? Então bora trabalhar nesse cenário. Qual seria o conselho de Alexandre Moraes, mestre em finanças, para a Dona Maria? O primeiro conselho, Dona Maria, é fazer o controle de toda a movimentação financeira, tudo que entra e tudo que sai em termos de recurso financeiro. Mas eu vou lhe dar um conselho também muito importante, logo de cara você tem que fazer, que seria o seguinte: separar a sua conta pessoal da conta da empresa. Você vai ter um mês, você tem uma conta pessoa jurídica. Então, é fundamental fazer essa separação, porque isso vai lhe permitir, inclusive, um melhor controle. E outra coisa, Dona Maria, que é fundamental também. Você saiu da CLT, onde tinha o seu salário líquido e certo. Aqui com a empresa, você vai ter que estabelecer, na verdade, uma espécie de um percentual, um prolabore, mas estabeleça esse prolabore dentro de uma realidade. Observe o seu faturamento para que, por exemplo, você pode ser que nesse primeiro momento os ganhos pessoais tenham que ser um pouco menores do que eram quando você era CLT. E é fundamental ter essa visão, porque você está no início do negócio e muitas vezes aquela sobra de recurso financeiro, ela é fundamental, por exemplo, para novos investimentos. Então, é importante ter essa visão, ter essa percepção. Outra questão muito importante, Dona Maria, que é preciso organizar o fluxo de caixa. Mas o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa, Dona Maria, nada mais, nada menos é que o controle de todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Então, quando você vai, por exemplo, o cliente foi lá e comprou o cachorro quente, então a sua receita vai entrar no seu fluxo de caixa. Mas você, para produzir esse cachorro quente, você comprou alguns insumos básicos. Comprou tempero, comprou a chouriça que compõe o cachorro quente, comprou o pão. Então, a compra desses insumos básicos representa o quê? Saída de recursos. E é fundamental, Dona Maria, que isso seja feito de forma rotineira. Cada compra que a senhora faz o registro no fluxo de caixa. Ora, inicialmente, a senhora fez esse registro, provavelmente, no caderninho de anotações. Nada de errado nisso aí, Dona Maria. Mas na medida em que a sua movimentação vai se ampliando, é preciso construir uma planilha, que também não é difícil utilizar. Então, assim, essa planilha você vai fazer o controle de forma contínua. Então, eu aconselho para o empresário que começa, esse controle ele é fundamental. Inclusive até para você fazer a comparação de todo o investimento que foi feito para você avaliar o que? O retorno. Então, é fundamental ter o controle do fluxo de caixa. Outra coisa, Dona Maria, é preciso criar um cronograma de pagamentos e de recebimentos. E sempre estar atento ao seguinte aspecto, é fazer, por exemplo, com que o pagamento seja sempre feito, se possível, após os recebimentos. Claro que quando você está vendendo o cachorro quente, é preciso avaliar que nesse tipo de trabalho a receita está sendo gerada ali no momento. Então, para a senhora tem até inclusive um controle mais fácil. Você consegue, por exemplo, fazer o recebimento e ao mesmo tempo fazer os pagamentos. Então, você tem uma facilidade, mas, por exemplo, tem determinados tipos de negócios que a receita é gerada depois que o serviço é realizado. E aí onde o empreendedor ele tem que ter o maior cuidado, porque se possível for, ele poder fazer os pagamentos após os recebimentos. E caso isso não seja possível, que o tempo entre a data de pagamento, a data de saída de recursos, seja, digamos assim, um tempo muito pequeno com relação à data de recebimento do serviço. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque se você tem, por exemplo, uma diferença muito grande entre a data de pagamento para a data de recebimento, você vai ter um déficit de fluxo de caixa. E muitas vezes esse déficit vai exigir você a
captar recursos de terceiro, tomar recursos de banco, que aí vai tornar o seu processo produtivo, tornar o custo do seu negócio caro. Mas aí tem um aspecto interessante a ser avaliado também. Se o seu negócio, você recebe o dinheiro muito tempo depois, ou algum tempo depois, melhor dizendo, depois da realização do serviço, mas ele pode lhe gerar, digamos assim, um bom faturamento, é importante você avaliar o seguinte, que quando vem essa receita, quando você recebe o pagamento e paga todos os custos e gera um bom excedente, fique atento para que você já separe uma parte desse excedente justamente para os futuros gastos que você vai ter, sabendo que o seu negócio tem essa diferença. O pagamento, o fornecedor, ele sempre é exigente com a data de pagamento e você está sempre pagando antes de receber o dinheiro, o recurso do serviço que você fez, e aí você já vai trabalhando que diz, olha, esse excedente gerado foi bom, foi ótimo, mas eu já tenho que incorrer em custos que já vou ter que pagar fornecedores antes do recebimento. Então é fundamental você ter essa visão, porque o que é que acontece? Você vai estar com seu fluxo de caixa positivo, você não vai precisar recorrer a bancos para um possível déficit de caixa, você vai estar sendo o seu próprio banco. Você vai estar utilizando o dinheiro do seu recurso próprio, sem precisar com isso usar recursos de banco. Claro que se a gente vivesse num cenário com taxa de juros de financiamento sempre mais alta do que taxa de juros de aplicação, aí nesse caso tem que usar o recurso próprio. Mas no caso, por exemplo, em que você tem uma taxa de juros de financiamento menor do que as taxas de aplicação de renda fixa, aí tudo bem, você pode usar o capital de terceiros e você aplica o seu excedente numa renda fixa e vai estar tendo um retorno positivo nessa operação. Outra questão importante, Dona Maria, voltando a Dona Maria, a senhora vai ter que conhecer a rentabilidade e o lucro do seu negócio. Existe um instrumento financeiro que o próprio fluxo de caixa já permite, que é o demonstrativo de resultado do exercício. É um nome pomposo, mas o demonstrativo de resultado do exercício, Dona Maria, vai justamente mostrar se o seu negócio está tendo um retorno positivo ou não, ou seja, se as entradas de caixa estão sendo, por exemplo, maiores que a saída, você vai ter o quê? Lucro. Esse instrumento financeiro vai permitir a senhora entender a sua gestão financeira, como é que está sendo feita. Você vai saber se está tendo o quê? Lucro ou prejuízo. Mas outra coisa fundamental, Dona Maria, a senhora está produzindo cachorro quente, mas de repente você resolve oferecer um outro serviço, oferecer um outro produto. E aí o que é que acontece? Você precisa saber qual é o produto que está lhe dando uma maior rentabilidade. Isso daí você vai saber, Dona Maria, através do mapa de margem de contribuição. Você vai entender qual é o produto que está me dando maior retorno. Então, isso aí é fundamental. Outra coisa, Dona Maria, lá na frente, na medida em que seu negócio vai desenvolvendo, você precisa entender os indicadores. Você precisa saber, por exemplo, como é que está seu nível de endividamento. Você é capaz de pagar todas as dívidas? Você é capaz de entender, por exemplo, o retorno que seu negócio gera? Você é capaz de entender a liquidez do negócio? Ou seja, a liquidez nada mais, nada menos é do que a capacidade de pagamento que o seu negócio tem. Se você se interessou, siga o meu canal. Se você está com dúvidas, comente aqui abaixo.